Olá, aqui é o podcast Docência em Luta, um espaço para quem acredita na força da educação pública. Enfraquece a causa. Porque agora eu sou só GLB. Eu parei no B. Pago o QI a mais? Ah, não sou QI a mais, então não vou encampar a luta do cara, eu não vou me solidarizar com a luta do cara. E acontece isso. Então, enquanto as pessoas vão dividindo, vão colocando nomenclaturas em qualquer situação, seja na fala, seja na luta contra o racismo, essas coisas todas, isso aí que enfraquece a luta. Você vê, nós estamos aí prestes, eu não, mas fui convidado. A Frente Negra Brasileira foi um partido político que foi extinto por Getúlio Vargas. Foi o maior partido político que já teve em São Paulo. E estão querendo reviver. Através de um grande advogado, o doutor Edio Silva Júnior, exímio advogado. Inclusive, o doutor Edio tem uma passagem no STF maravilhosa. Estão querendo refundar esse partido político. Eu sou separatista? Não. Mas não dá para você olhar para uma pessoa que não sabe da minha dor fazer uma legislação para mim. É fato. Só sabe da dor quem sente a dor. Não adianta chegar para mim e falar, não, você é mimizento porque você está falando que tem que ter cota. Não sou mimizento, você passou pelo que eu passei. Não. Você nem comeu o que eu comi. Quer dizer, na verdade, eu não comi nem o que você comeu. Essa é a grande realidade. Né? Quero fazer uma passagem do doutor Edio, nem sei se eu posso falar o nome dele, vou falar. O doutor Edio Silva Júnior, ele é bandista, advogado de escola, renomadíssimo no nosso meio da comunidade. Aí entraram numa ação no STF, que chegou até o STF, que não poderia mais se fazer sacrifício de animais para os cultos afro-brasileiros, né, de matriz africana. E aí ele chegou lá e falou assim, engraçado, né? Chegou no STF, né, ele fazendo a sustentação oral, ele falou assim, engraçado, eu vejo que vocês estão preocupados com o frango que a candomblé dá como sacrifício a quem eles acreditam, mas eu vejo aqui que o fulano está com sapato de crocodilo, o outro está com sapato não sei o quê, que está com a jaqueta de couro. Esse sim pode morrer, né? Vocês estão preocupados com o meu frango. Magnífico esse cara, magnífico, doutor Edio. Né? Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. E assim foi. Eu vivi na escola, né, sobre palavras, né? Eu estava descrevendo para um aluno que tinha um outro perguntando por ele, né? Eu falei, fulano de tal perguntando, mas como que ele é, professor? Eu falei, ele é mulato, não sei o quê. Professora, não pode falar mulato. Eu falei, desculpa, eu estudei em 92, quando eu me formei professora, era mulato ainda, por que não pode mais? Então eu fiquei assim, numa situação, numa saia justa, eu falei, será que eu ofendi? Será que eu podia? Não podia? É o que você falou, as palavras, elas existem, a gente tem que usar as palavras como elas devem ser usadas. Só que até que ponto eu posso falar? Né? Eu tô ofendendo? Não sei, eu fiquei sem graça, eu falei, nossa. E às vezes a gente não tem nem instrução para que a gente possa falar o correto, porque ninguém está aqui querendo menosprezar e muito menos ofender ninguém. Às vezes a gente fala por ignorância mesmo. Né? O movimento negro, mais uma vez, caiu na minha cabeça agora com essa palavra, né, mulato. Essa palavra tem etimologia moalat, que vem é inglesa. Né? E aí o pessoal, como a tradução vem, aí o pessoal falou que o português tem um problema de déficit de inteligência, colocou mula, e aí tá o problema, mas era moalat. E aí, para falar alguma coisa em relação à docência, como tratar esses assuntos? Como educar? A Lei 10.639, de 2003, instituía que o professor daria aula da verdadeira história do negro no Brasil. Uhum. Da história. Isso aí, 2003 eu estou falando, e até hoje, ninguém faz nada. Porque não é com eles. Não há interesse, que quando eu falo do negro, eu posso falar do pobre, porque 70% dos miseráveis no Brasil são negros, infelizmente. Né? Então, a verdadeira história não é contada. Agora, foi dado incentivo para o professor ir procurar faculdades, para conhecer a verdadeira história e tal. Incentivo mesmo, de graça, como se fosse uma pós-graduação. E a procura é irrisória. Né? Eu tenho uma faculdade dos Unidos Palmares, que é uma faculdade que foi fundada, eu tenho a honra de falar que eu ajudei, seja aqui com um tijolinho que seja, mas ajudei a formar isso aí. Né? Então eu sei muito bem o que poderia ser feito de fato se a pessoa quisesse que o povo tivesse educação. E qual é o público desculpa, que essa faculdade atinge? É aberto, né, para todo mundo, mas 95% são negros. Tem o primeiro curso foi de Direito, agora está fazendo curso de enfermagem, vai ser aprovado agora pelo MEC. Mentira, o primeiro curso foi de Administração, depois foi Direito. Né? E é tudo gratuito? Gratuito. Bacana. Né? E qual que é o pré-requisito para se inscrever? Se inscrever. Quase que você quer me pegar, né, Carlos? Qual é o pré-requisito? Fala que é preto? Vai ser vestibular, tudo como universidade normal. Vestibular normal. É lá.
professores ganham Você sabe também. que foi uma coisa interessante. Você sabe que a Coca-Cola foi uma das grandes patrocinadoras da bacana. faculdade, a IBM. O presidente da Coca-Cola, à época, em 2003, se eu não me engano, ou 2004, era um negrão, ele veio até o Brasil para conhecer esse projeto. Olha que bacana. Meu. Mas os professores que trabalham lá não são voluntários, eles recebem também. Recebem. Mas se a senhora é professora, Sou se você professor. quiser se voluntariar gratuitamente, eu falo com, Tá. com o reitor, que é meu amigo, e tá tudo certo. Não, Legal. mas é isso. Né? Um grande trabalho, um grande projeto. Inclusive, o Dr. José Vicente, eu fui no lançamento do livro dele, da biografia dele, um outro homem também, de muito brilhantismo dentro do movimento, né? Porque não é fácil. Não é fácil você ser pioneiro nas coisas, né? O doutor Marco Aurélio, eu gostaria que o senhor fizesse uma consideração e, na qualidade de advogado, qual o conselho que o senhor dá ao professor que percebe que tem um aluno que está sofrendo racismo ou bullying? O que o professor deveria fazer? Na verdade, o professor... O conselho é meio complicado, né? Porque eu posso dar um conselho que eu recebi e outro que eu vou dar. O conselho que eu vou dar é o seguinte: o professor precisa, de fato, antes de falar com a sala, antes de falar com os alunos, saber, ter conhecimento do que vai falar. Chegar para o aluno e falar, não pode fazer isso, que é feio, tem educação. Qual educação? Qual educação? Verdade. Então o professor tem que se qualificar para poder falar com os alunos. E, logicamente, que amparar aquele. Principalmente aquele que sofreu bullying, falou, aqui, esses caras estão falando isso aí, mas mal sabem que a sua raça fez tudo isso. Nós só estamos aqui por causa de vocês. Certo? Se hoje a gente pega um elevador, é por causa de vocês. Se hoje a gente tem um micro-ondas, é por causa de vocês. Se a gente usa o GPS, é por causa de vocês. Eu não sabia, né? O GPS também foi uma negra que inventou. Entendeu? E assim vai. O GPS? Certo? Só se chegou à Lua. Não sei se você assistiu agora, esqueci o nome do filme. Eu pensei que fosse o pessoal lá de Israel que tivesse inventado o GPS. Entendeu? Quem foi... O pessoal pega lá a Rua Rebouças, nem sabe quem é. Porque a Rebouças, legal, peguei a Rebouças, estava congestionada. Tem que saber quem foi André Rebouças. Quem foi os irmãos Rebouças. Entendeu? Quem foi Tebas. Tem que saber. Entendeu? O professor tem que saber. Agora, eu sei de tudo isso porque eu sou fora da curva? Não. Outra propaganda que eu vou fazer. Tem um programa na internet, no YouTube, que pode estar linkado com esse, que é Isso Não Cai no Enem, do Peninha, Eduardo Bueno. Aprendi muito com ele, mas muito. Então o professor também tem que buscar antes de falar. Porque qualquer coisa que fala fica para a eternidade. Tanto que é professor. Verdade. A base de todo ser. Forma opiniões, né? Total. Eu tenho informações que eu tenho que meu professor falou, qualquer um pode falar o contrário e falar, mas meu professor falou. Acabou a história. Né? E professor é uma profissão tão digna que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele não gosta de ser chamado de ex-presidente. Ele gosta de ser chamado de professor. Mas ele é um professor. Ele é um professor, mas você vê como que é a importância da profissão. É a mais importante do mundo. Você nunca pensou em ser professor? Eu tive o convite, né? Na faculdade, inclusive. O professor falou, poxa, você poderia voltar, né? Fala bem, né? Descolado, ficar aqui com a gente, tudo mais, né? É que é incrível, né? É que eu não tive muito tempo. Porque falta de tempo para ser professor. Veja bem, naquele momento que eu recebi o convite, eu sou pai de dois. Tenho 2 filhos. Eles eram muito pequenos, então eu tinha que trabalhar muito para dar de comer para eles, né? Então eu não poderia ter que fazer uma pós-graduação, não dava tempo. Eu já estava. Então, mas é uma coisa que não tá. Pode ser que daqui a pouco, né? Quando eu dar uma sentada e eu volte aí para a sala de aula. Mas não como no corpo discente, agora no corpo docente. Isso aí. Seria ótimo. A gente falou no começo que eu ia perguntar sobre os seus hobbies, né? E você já comentou com a gente no começo, mas vou deixar você falar. Você gosta de fazer o quê nas horas vagas? Quando você tem essas horas vagas? É quando a gente tem as horas vagas. Você sabe que eu gosto de aeromodelismo. Meu sonho era entrar para a aeronáutica. E não entrou por quê? Não entrei. Olha, é uma outra história. Não sei se a gente vai ter tempo de contar essa história aqui, né? Meu pai foi das Forças Armadas, foi da aeronáutica. Meu pai entrou na aeronáutica com 16 anos. Ele entrou na aeronáutica porque o pai dele, a mãe dele haviam morrido. E ele foi criado por tios. Ele falava assim, apanhava nem sei de quem. Quando ficava sabendo, era meu primo, me bateu por quê? E ele estava andando na rua, ele achou um papelzinho entre as Forças Armadas, da alimentação, vestuário e tal. E foi por isso que ele foi para as Forças Armadas, para comer. Só que chegou lá e ele se apaixonou. Só que ele sofreu um preconceito racial muito forte lá e foi expulso na semana da formatura. Ô, louco. É uma coisa muito louca. Mas seu pai, pelo que eu sei, eu conheci seu pai. Quer dizer, tive a honra de conhecer seu pai e sua mãe.
E o seu pai era bombeiro, né? Era policial militar. Sim, aí ele veio para São Paulo, entrou na Força Pública, na antiga Força Pública, foi pro bombeiro. Aí um outro preconceito que aconteceu com ele também, esse aqui eu vou contar. Você falou do meu pai sofreu preconceito pra caramba. Meu pai tava no bombeiro, conforme o Carlos o conheceu na época do bombeiro, né, Carlos? Sim. Ele era oficial, Academia do Barro Branco? Não, calma. Ele era soldado, entrou soldado, ficou um ano soldado, um ano cabo, porque ele com 16 anos já era sargento. Já tava na escola de sargento, na aeronáutica. Veio pra São Paulo, foi expulso, veio pra cá, sabia muito mais do que era. Então ele passou rapidinho e foi, né? E aí o bombeiro, do lado do bombeiro, lá no 8º GI Santo André, tem um posto de gasolina e tem um bar. Ele saiu, ele trabalhava 24/48, entrou no bar. Tava tomando um negócio, chegou 2 caras e uma menina. Assalto. A mão armada. Não dava, porque ele era 2,5 de mim. Bombeiro, subindo porta todo dia. O braço desse tamanho. Blá, 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 bateu em um, bateu em dois, chamaram a polícia chegou e bateu em quem? Nele. Na hora que a polícia bateu nele, ele pegou e emendou na cara do polícia. O polícia já caiu sentado sem o dente. Só que é o seguinte, ele era sargento e o cara era aspirante oficial. Infinitamente superior a ele. Nunca ele iria pegar. Naquele dia, aí levaram ele pro hospital para fazer dosagem alcoólica, porque estava num local incompatível com a função da policial. Os caras do bombeiro colocaram uma escada magírios por fora, sacaram ele do hospital e ele foi para casa. Ficar as 48 horas dele, saiu do flagrante. Logo em seguida ele fez a prova do Barro Branco, porque antigamente você não podia entrar no Barro Branco se você fosse casado. Hoje já não, mas naquela época se você fosse pai, casado, você não tinha acesso. Corrigiram essa falha histórica, inclusive foi o deputado Celso Tanaui que fez essa lei, que também era um tal, e abriram as vagas para aquele pessoal. Meu pai foi classificado e foi para o Barro Branco. E voltou como oficial pro próprio bombeiro. Quem era o major? Nossa. Quando o cara viu ele, falou, senhor, né? Ele falou assim, major, vamos fazer o seguinte, vamos tirar a farda e vamos continuar a conversa. Mas não dava. É indigesto ele. Ele era indigesto. Grande. Indigesto. O cara falou o quê? No outro dia ele foi pro policiamento normal. Ele foi pro 1º de choque, foi a rota, depois foi pro 6º batalhão, 10º e terminou. Seu pai foi da rota? Ele foi estagiário lá. Que legal. E depois ele acabou no 11º batalhão, aqui no bairro. E aí? Isso era legal. E aí ele saiu da aeronáutica e você entrou? Não, aí eu fiquei estudando talvez para ir. Mas eu vou te contar aqui. Para onde ele gostaria que eu fosse, ainda bem que eu não fui. Porque a escola que ele gostaria que eu fosse, que era a escola de especialista da aeronáutica, eu não tô falando mal, gente, vá. A Força Armada é a coisa mais linda do mundo. Né? Uma das carreiras mais bonitas que tem no Brasil. Só que tem o seguinte, a escola que ele queria que eu fosse, ele nem sabia. Era uma escola de preto e pobre. A escola de sargento, a escola de preto e pobre. Quem é rico vai pra AFA. Mas academia da Força Aérea vai ser oficial. Entendeu? Só que não é para todo mundo para ser oficial. Eu posso estar equivocado e errado. Eu acho que até hoje não tem um almirante preto na Marinha. Posso estar muito equivocado. Mas se hoje tem, há 10 anos não tinha. E, caso muita gente não sabe, a força mesmo, que todo mundo fala do exército, mas a força mesmo é a armada, que é da Marinha. A primeira força que houve no Brasil foi a Marinha. Que veio da Inglaterra e tudo mais. Da Inglaterra, não, de Portugal. E aí você não foi para a escola que ele queria? Não foi porque naquela época eu já trabalhava e eu também... E aí viveu de fazer dobradura de avião ou outra coisa relacionada? Gostava e de repente começou essa era de drones. Drones. E agora eu sou viciado em drones. Mas para filmar, para fazer o quê? Espionar. Eu gosto muito de paisagens, né? Eu gosto muito de foto. Né? Então eu gosto muito. Às vezes eu tô na praia assim, eu levanto o drone assim, eu vou, porque atinge uns 4, 5 quilômetros, cara. Você vê baleia, você vê golfinho. E tem legislação para drone, não? Tem legislação. Não pode ficar muito... Não, você tem uma altura, você tem que, né, tem que ter responsabilidade. Mas é um hobby, é legal. É um belíssimo hobby. Que legal. Né? Tem gente que tem isso até como profissão de casamento, né? Fazer umas filmagens. A Rede Globo, que antigamente filmava tudo com Globocop, esquece. Hoje agora as novelas tudo com tinha aquelas gruas enormes, né? Exato, que subiam no né? final Agora do o filme. droninho, ó, 4K, Legal. última geração. Bom, Nancy, a conversa é muito Tá boa, muito boa. mas nós estamos nos avizinhando do final do nosso programa. Pois é. Hoje estamos recebendo o Marco Aurélio Nunes dos Santos, né? Doutor. Falei direito seu nome? Falou. Deixa suas considerações, suas redes sociais. Faça alguma fofoca do Carlos que você saiba. Olha, se eu falar fofoca do Carlos, vai ter vários likes. Minha rede social é nunes.vezevoz, né? No Instagram. Eu quero agradecer o convite de verdade. Espero que tenha sido útil. Muito, lógico. Quero deixar aqui, de repente, para os professores que amanhã ou depois vão estar nos ouvindo, deixar
Eu falo de cátedra porque participei organizando partido político. Se organizem. Vocês têm grande chance de ser uma grande força política no Brasil e mudar essa história da educação tão desejada que o pobre tem. Só se chega em algum lugar através da educação. Eu sou exemplo disso. E como advogado, como é que a gente acha? Você trabalha com que ramo Civil do criminal. direito? Civil e criminal. Civil criminal. Pode me encontrar comigo também no Instagram, pode fazer contato. Antigamente 90%, porque eu tenho uma outra atividade, 90% da minha situação era pro bono, né? Agora eu tô cobrando, hein? Tem que cobrar seu trabalho. Aí. Mas agradeço o convite. Obrigada. Então tá bom, vamos então, né, Nancy? Deixando as nossas considerações finais, mandando um abraço para os nossos ouvintes e até o próximo programa. Obrigado.